Preparados para saber qual vai ser o tema de hoje? Eu tô muito ansiosa. Lembrando como funciona. A intenção aqui é a gente se divertir aprendendo. Eu vou então sortear um tema e eu vou ter que explicar esse tema de uma forma divertida, interessante. Haja criatividade. Qual é a relação desse tema com a prova do Enem? Eu já tô pronta para pagar o mico de hoje e vocês estão preparados para dar umas boas risadas? E o tema de hoje é... blogueirinha! Roda a vinheta, produção! Então, meninas e meninos, essa aula a gente só tem aqui no Brasil. Enquanto eu tava rodando a vinheta, eu tava aqui pensando que o que eu mais gosto nas blogueirinhas é ver os tutoriais de make. Então, por que a gente não junta isso num só vídeo? A produção já trouxe minha ring light e as luzes e hoje eu vou ser blogueirinha por um dia. Então, galera, hoje a gente vai fazer aqui um tutorial de make para aquela galera, né, que tá louca pra ir pra balada com os amigos, tá louca pra fazer uma make, pra sair pra festinha. E pra começar, né, eu já vou limpar a minha cara, começar dando uma limpadinha. Vou depois passar também o hidratante, afinal, reter água na superfície da pele é importante, ajuda a limpar os poros. A pele, ela tem que ficar bem limpinha pra gente não aplicar o hidratante antes da pele tá limpa, sabe? A gente vai usar o hidratante para dar uma hidratadinha. E aí eu quero mostrar para vocês uma questão do Enem de 2011, na qual a questão falava sobre duas moléculas que são usadas na composição desses hidratantes para hidratar a pele. Então, né, gente, como vocês viram, se na falta de algodão, a gente usa papel higiênico mesmo. E agora eu vou passar, então, um hidratantezinho, né, como eu tava falando para vocês. E já pode ir para a mãozinha, que daí eu já vou explicar para vocês qual a relação que essa questão da hidratação tem com a prova do Enem. Então, galera, eu tava ali passando no meu rostinho um hidratante e eu queria dizer para vocês que ele já caiu em uma questão do Enem em 2011. E a questão trazia essas duas moléculas, a glicerina e o polietileno glicol, e perguntava, né, por que a retenção de água na superfície da pele era promovida por essas duas substâncias. E aí perguntava qual era o tipo de interação entre os grupos hidroxila dessas substâncias, que são os grupos OH, certo? Ó, e a interação deles, então, com a umidade contida no ambiente. Lembrando que a umidade contida no ambiente nada mais é do que água. Então, que tipo de interação existe entre os grupos hidroxila e a água? E eu tenho para dizer para vocês que é o tipo de interação chamada de ligação ou pontes de hidrogênio, que ocorrem naquelas moléculas em que a gente tem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Nesse caso, tanto a água quanto essas duas moléculas têm oxigênio ligado diretamente a hidrogênio e por isso as forças são do tipo ligações de hidrogênio. Bom, pessoal, eu, como sou vida louca, né, eu já tô indo pra base, eu sei que as blogueiras não vão gostar disso, eu sei que tem um pessoal que gosta de passar um primer primeiro, né? Mas eu gosto já de, para acelerar aqui o processo do nosso tutorial, eu vou já passar a base. Então agora que eu finalizei a base, né, vocês sabem que algumas bases, elas podem, depois que a gente passa elas podem ficar com uma cor diferente. E isso acontece porque alguns dos componentes dessas bases são óxidos, como por exemplo o dióxido de titânio, o óxido de ferro, o óxido de zinco. E por serem óxidos, eles podem se oxidar. E quando eles se oxidam, eles mudam de cor. Isso acontece porque esses metais, eles são metais não nobres, como por exemplo o ferro e o zinco, eles são bastante reativos e aí eles sofrem oxidação, ou seja, eles perdem elétrons. Então, meninos e meninas, chegou a hora, depois da base, né, a gente passa um pozinho pra dar uma seladinha nessa base,
acho que é bem importante falar que a gente precisa acertar o tom do pó para não ficar muito escuro, não ficar meio laranja, né? Então é bem importante a gente acertar o tom do pó com o nosso tom de pele. Para abrir os olhos e chegar lá no dia da prova com aquele olhar matador, acho bem importante que a gente passe um rímelzinho, né, pessoal? Até porque é bem legal chegar lá no dia, olhar para a cara do adversário e lançar aquele medinho, né? Sempre bom. E aí, o que eu tenho para falar para vocês é que o rímel, depende da maquiagem que a gente usa, é bem importante que elas tenham o pH da região que a gente vai aplicar. Então, por exemplo, o rímel. O rímel ele vai ter um pH que vai ser em torno de 7,5, 8, que é o pH que a gente tem aqui no nosso olho. Afinal, um pH mais neutro, o pH da lágrima. Como vocês podem ver, eu não tenho muita habilidade com rímel. E para fechar com chave de ouro e mostrar que eu sou fiel a essa empresa, a gente vai passar então um batonzinho vermelho mate. Depois daqui eu vou estar maquiada e aí eu vou sair para beber uns drinks, né, gente? Quer dizer, sair não, ficar em casa bebendo uns drinks. Né? Mas agora a gente vai para a mãozinha para eu explicar um pouquinho sobre a cor do batom. Como que a gente pode, então, explicar a cor do batom vermelho que eu passei? Quem explica isso é a química ou a física também das cores. Esse conteúdo tem muito a ver com física. E a gente pode explicar isso por causa das transições eletrônicas. Então, a gente tem que lembrar que num átomo, os elétrons, eles estão divididos em níveis e subníveis. E quando um elétron de uma camada mais interna, ele se excita e salta para uma camada mais externa, ele absorve energia para isso. E quando ele volta, esse elétron volta para o seu estado inicial, que é chamado de estado fundamental, ele libera essa mesma quantidade de energia. E essa energia pode ser liberada na forma de luz. A gente fala que o elétron, ele pode estar emitindo um fóton. É importante a gente dizer que quando essa energia liberada, ela é exatamente correspondente ao espectro eletrônico, a energia do espectro eletrônico visível, então a gente consegue enxergar cor. O que uma molécula precisa ter para fazer transições eletrônicas, para os elétrons fazerem transições eletrônicas na região do espectro visível? Tem duas coisas que essas moléculas podem ter. Metais de transição, ou seja, aquelas substâncias que são formadas por metais de transição, por quê? Porque eles possuem elétrons no subnível D, ou também apresentar duplas ligações conjugadas. E isso já foi questão do Enem em 2019. A questão trazia essas 3 moléculas, certo? E perguntava qual era a propriedade comum na estrutura dessas moléculas que conferia cor a esses compostos. E a resposta era cadeia conjugada. Por quê, galera? Se a gente observar, essas duplas ligações conjugadas, elas são alternadas. Então, a gente tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, nessas 3 moléculas. E essas duplas ligações, os elétrons delas ficam transitando. Ora eles estão aqui, ora eles pulam para cá. E esse pulo tem uma energia correspondente e essa energia corresponde ao espectro visível. Por isso, ter cadeias conjugadas ou duplas alternadas também é uma propriedade que dá cor aos compostos. Galera, o drink vai ter que ficar para a próxima, porque agora a gente vai ter que fazer uma parte que é importantíssima, tanto para make quanto para química, que é tirar a maquiagem. E para isso eu vou usar água micelar. Eu sei que às vezes a aula dá um soninho, né? Mas é muito importante vocês não dormirem de maquiagem. Se vocês são novinhas, agora tudo bem, né? Mas depois a pele vai começar a não ficar tão boa assim, né? Com a idade. Então, gente, como vocês podem ver agora, de professora de química blogueira, eu passei a palhaço. E, gente, é muito importante vocês tirarem toda a maquiagem. E é bem legal vocês usarem água micelar,
porque ela é bem melhor do que aqueles lencinhos. E aí eu vou explicar agora na mãozinha por quê. Então, vocês estavam vendo que eu estava limpando meu rostinho ali com água micelar, e essa é outra questão que pode ter relação com o Enem, principalmente se a gente lembrar do Enem de 2016, caiu uma questão sobre tensoativos, e água micelar tem muito a ver com tensoativos. O que é um tensoativo? Um tensoativo é uma molécula orgânica, certo? Composta por uma cadeia carbônica bem grande, em geral com mais de 10 carbonos, e essa é a parte apolar da molécula, certo? Essas moléculas, na ponta, em uma das extremidades, elas também têm uma cabecinha, que é a parte polar. Geralmente tem oxigênio, tem nitrogênio ou tem alguma parte iônica na parte polar dos tensoativos, certo? E os tensoativos são os responsáveis por solubilizar, por dissolver substâncias apolares em polares e vice-versa. Por quê? Porque eles formam micelas, certo? Então, por isso, água micelar vem de micela. O que é uma micela? Uma micela é o que se forma quando a gente coloca um tensoativo em contato com uma substância apolar, por exemplo. A maquiagem representada aqui dentro, certo? Ela é apolar em geral. E ela vai interagir com a cauda. Lembram do composto que eu mostrei antes? Vai interagir com a cauda do tensoativo. E aí, esse tensoativo vai começar a juntar várias moléculas ao redor dessa maquiagem e por fora a gente vê que fica a cabeça do tensoativo, que é a parte polar, que é quem vai ficar em contato com a água e vai fazer então com que a gente consiga dissolver a maquiagem na água. Portanto, através de uma micela, que é essa estrutura mostrada aqui. Deu! Agora eu tô com o rosto limpo, prontinha pra ir dormir, com essa cara de quem não tem vergonha de dar um tutorial de make, mesmo sem saber nada. Gente, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho de química com o tutorial de make. É claro, deixem as dicas de maquiagem para as maquiadoras e para as blogueiras. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio dessa série, curtir o vídeo e comentar qual é o tema que vocês gostariam de ver por aqui. Até semana que vem, um beijão e tchau!